olho aqui no Twitter do Ceará, ver se tem alguma coisa, né, Minhoca? Mas eu acho que até agora nada, fluiria. né? Aliás, não tem nem o pessoal também aqui do jornal, né? Que no grupo do WhatsApp, até o pessoal também esperando sair a coletiva. Até agora nada de coletiva, e não sabemos se houve coletiva ou se não houve coletiva, porque já pode dar um indício de que talvez ele não Isso. continue, né? E já Ninguém tá, sabe o que. e já tá tarde, né? Assim, pelo Exatamente, já menos é. tirando pelos clubes Às, daqui às do vezes Recife, demora, às vezes as demora coletivas chegam mesmo, rápido. Quando mas, demora muito, Exato. você tem um, mas tem Porque uma. uma pulga atrás da orelha, né? algumas vezes o pessoal que prepara, né, esse material tá sem internet, deixa para chegar no hotel para disponibilizar para a imprensa. Acontece vez Entendi. ou outra uma situação dessa também. Mas a grande questão do Lúcio, Lucas, é porque é uma situação que muita gente imaginava isso, né? Eu acho que parte da torcida do Ceará chegou até, não diria se animar, tipo assim, dar um voto de esperança, porque, pô, o cara foi vitorioso por onde passou, como jogador, né? Não como técnico. O cara talvez traga uma mentalidade que possa mudar, mas a gente falou aqui da última vez, né? Qual a tendência de um cara que tem uma mentalidade vencedora em meio a um grupo que internamente já fracassou tantas vezes, esse cara motivar tanta gente, entendeu? É mais comum o cara que está chegando ficar influenciado por essa mentalidade de um time que não consegue, nos momentos chaves, se sobrepor. Então, eu acho que essa questão do Lúcio Gonzalez, para mim, já estava insustentável desde daquele empate contra o Cuiabá, como a gente também falou aqui da última live, né? Por conta do incidente que aconteceu na Arena Castelão, daquela confusão que aconteceu, esse assunto ficou meio jogado de lado, né? E por isso, acho que o Ceará já poderia ter feito esse desligamento do técnico, que Lucas, eu falei isso, cara, na época quando estava sendo sondado, né? Eu falei, cara, não faz sentido algum fazer esse tipo de movimento, sabe? Porque você não está tranquilo na competição, não tem por que você arriscar no iniciante para essa situação, assim. Cara, nem o mais treinador promissor, assim, o cara talentoso que tende a acertar tudo logo de cara, entendeu? Ele até começou bem, como o Iago mencionou, né? O empate contra o Flamengo, a vitória sobre o Santos. Aí um esboço. Mas bastou dar 10 dias para ele e o time caiu de rendimento. Aí hoje, por exemplo, né? O que é que representa um pouco o Lúcio? O Lúcio estabeleceu um time para começar como titular. O time jogou muito bem o primeiro tempo. A partir do momento que começou a exigir uma leitura de jogo, do que é que precisava, porque assim, o Ceará terminou bem o primeiro tempo, mas não é que estava tudo perfeito. Tinha algumas coisas ali, por exemplo, o Giovani começou bem, depois caiu de rendimento. Por exemplo, o próprio Rigonato deu muito certo ali o lado esquerdo junto com o Pacheco. Na direita, o Lima não estava tão bem assim, até estava se esforçando e tal, mas tinha umas coisinhas erradas ali. Então, são essas coisas que um treinador mais gabaritado, até esse treinador mais gabaritado, às vezes comete suas falhas, entendeu? Para um treinador iniciante, entender esses contextos do que é que precisa, pô, essa peça aqui, acabei de perder o Rigonato machucado, como a gente estava mencionando. Qual é a melhor peça, entendeu? E eu acho que quase todo mundo, assim, do pouco que eu vi aqui dos relatos, era muita gente na cara, o Eric é a primeira opção. Você não tá levando pressão? Tenta ter um jogador que vai ter essa escapada, sabe? Pega uma bola, esse cara vai segurar essa bola na frente, vai chamar uma falta, e se não der falta, tudo bem, velho. Vai numa próxima e vai numa próxima. Mas não era isso, o jogo já estava dominado pelo Internacional. E aí, queira ou não, é o momento onde um treinador com experiência entende o contexto. Porque, por exemplo, treinador experiente, cara, eu já vivi essa situação. Tá na frente do placar, jogando fora de casa, contra um adversário de mais qualidade do que eu. O que é que eu preciso fazer? Então ele precisava pensar situações para esse caso. E, ao mesmo tempo, analisar o momento de cada jogador. O Vitor Luiz não vem bem há muito tempo. E ele insiste no Vitor Luiz. Era o mesmo caso do Richardson, o mesmo caso do Richard, que ele ia dando sequência, o cara errando e ele vai dando sequência. Então, se desprender de certas situações para um treinador desse tipo, já não é comum em técnicos, né? Eu vi a live lá na segunda-feira, a gente fez a live aqui, o do Raiz, e o Cássio e o Fred mencionando do Claudinei no esporte, né? Pô, todo clube tem um treinador teimoso. O próprio Vojvoda fazendo sucesso no Fortaleza, a torcida do Fortaleza também fica indignada por certas escolhas que o Vojvoda faz. Mas mesmo assim, é entender o contexto da partida, entender o que o jogo pedia. E ele terminou o jogo sem colocar o Eric dentro de campo, assim.
Me parece muito absurdo uma situação como essa. O cenário indicava para essa situação e ele em nenhum momento pensou nessa possibilidade. E aí eu acho que para ele deu assim, total assim o momento mesmo de continuar no Ceará, sabe? O desempenho muito fraco. Agora ele somou a quinta derrota dele com mais 4 empates e apenas uma vitória. E nessa sequência, praticamente, né? Para quem chegava, que dizia que tinha capacidade de colocar o Ceará numa briga para a Libertadores, ele está conseguindo fazer o Ceará realmente ir para a Série B. Assim, é bem o contrário do que ele disse que seria capaz, e principalmente da maneira como o próprio presidente do clube, o Robson de Castro, chegou a falar, e me lembrou muito 2019, quando o Adilson Batista estava aqui, que ele falou: olha, muita gente me recomendou esse nome, na época era o Adilson Batista, e ele usou o mesmo tipo de justificativa. Se você olha a entrevista de apresentação do Adilson Batista e o porquê, porque assim, e ainda tem um outro detalhe, olha a gravidade da coisa. Quando o Lúcio foi apresentado, tinha ninguém do lado, né? Era só o Lúcio sentado numa mesa, com cadeiras vazias do lado. Cara, isso aí é o símbolo É a exatamente de. solução, né? É tipo assim, vai lá, meu amigo, vai, resolve aí sozinho aí o problema, entendeu? Porque não tinha nem respaldo da diretoria, da presidência, para sentar ali do lado. O próprio presidente, por exemplo, veio a público recentemente, muito mais por conta dos incidentes da Arena Castelão, do que propriamente para falar do clube, né? Nem para fazer uma comunicação no próprio perfil do clube, tentar conversar, né? Assim, porque durante todo esse tempo não conversou com os torcedores. Então, tudo isso que o Ceará está passando, e o Lúcio, na verdade, Lucas, ele nem é o principal culpado, mas ele é um dos culpados para esse momento. Porque um treinador inexperiente é a mesma coisa. Eu vou botar minha sobrinha de 5 anos para tomar de conta da minha outra sobrinha de 3, dentro de casa sozinha. Se der algum problema, aí a responsabilidade é minha, de deixar uma criança que não tem a menor condição de cuidar de uma outra menor, entendeu? Então, a responsabilidade maior não é do Lúcio Gonzalez, embora, né, ele tenha sido responsável pelo desempenho, né, por certas escolhas que o time atravessou nas últimas partidas. E tem um detalhe, só para fechar: o Ceará tomou 36 gols nessa série A. Um terço deles foi exatamente sob o comando do Lúcio. Apenas um jogo em que o Ceará não foi vazado, que foi contra o Atlético Mineiro, que, apesar do Ceará ter jogado bem defensivamente, o Atlético Mineiro chegou a ter chances reais de fazer gol, que acabou desperdiçando. Iago, pelo que você acompanha do Ceará, pelo que você acompanha de futebol, se não for o fim da linha para Lúcio, vai ser uma surpresa, né? Sem dúvida, Lucas. É assim, o momento da demissão, como o Minhoca bem disse, eu acho que ele foi felicíssimo, era naquele jogo contra o Cuiabá. Assim, perdeu a oportunidade de pontuar contra um adversário direto, só que ainda tem 3 confrontos diretos, dá para tentar arrumar um pouco mais de gás, tentar fazer os 9 pontos contra Atlético, Avaí e Juventude, chegar aos 43, 42 e tentar escapar. Só que para isso precisa de um ânimo novo, porque a gente vê que o time já não rende com ele. O que houve a inversão da proposta do Robson de Castro quando disse que estava negociando com o Lúcio. Ele queria um treinador que contaminasse o elenco e que desse um novo ânimo. Parece que o clima ruim, impregnado dos fracassos do elenco, tirou o ânimo do Lúcio. E aí, quando você pega um cara que está desanimado e que é inexperiente, é a receita ideal para o fracasso. E aí eu fui buscar aqui, o Lúcio, hoje ele já sacramenta a pior sequência do Ceará na competição. O Ceará com Marquinhos Santos tinha chegado a 7 jogos sem vencer. O Lúcio já chega a 8. E aí, assim, são 7 pontos em 10 jogos, numa fase muito crítica da competição. Todo mundo pontuou, todo mundo avançou e o Ceará ficou parado. E é por isso que o Ceará vem despencando. E ele só não entra na zona de rebaixamento há algumas rodadas por conta da incompetência dos adversários. Só que eu acho que dessa vez não vai ter como contar com a incompetência dos adversários. E aí, assim, vai ser ultrapassado. Se for ultrapassado pelos 2 clubes, são 2 clubes que já não têm mais confronto direto, porque o Ceará perdeu do Atlético Goianiense e perdeu a chance de vencer o Cuiabá jogando em casa. Então, assim, vai terminar a rodada a 4 jogos de terminar o campeonato, podendo estar em 18º lugar, certo?
sem poder de reação, sem poder contratar ninguém, com um elenco já praticamente entregue, porque o que a gente vê durante os jogos do Ceará e repete, é que assim, o Ceará toma um gol, parece que fica entregue em campo. E quando toma a virada num jogo como foi hoje, que Minhoca disse que foi a primeira vez, mas assim, quando toma o gol e tá atrás no placar, parece que os jogadores desistem, assim, nada dá certo, vamos deixar como tá, não vamos fazer nada não. E aí, esse tipo de postura é uma postura de um time que parece que já aceitou o próprio destino e não está mais fazendo força nenhuma para tentar reverter esse rebaixamento que se aproxima cada vez mais. Então, assim, apesar de não ter nenhum grande nome no mercado, a possibilidade do Ceará aproveitar esses 5 dias que vai ter entre o jogo que acabou ontem e o jogo contra o Fluminense é muito real. E o problema é, se demorou tanto para conseguir contratar alguém e acertou no Lúcio, qual vai ser a possibilidade de ser assertivo e de garantir um cara que chegue aqui e nesses 4 jogos mude o patamar do time para tentar escapar do rebaixamento com essa diretoria que o Ceará tem, que tá isolada, que não escuta torcedor e que está há tanto tempo tendo sequência de fracasso, fracasso e fracasso. É muito difícil acreditar que o Ceará vai conseguir mudar o seu panorama. É muito difícil acreditar que qualquer treinador que chegue não vai ser contaminado por esse ambiente ruim, por esse clima de desesperança que parece que tomou conta do Ceará. É muito difícil. Eu acho que eu não sei como é que vai ficar a atualização dos índices de rebaixamento para o Ceará ao final da rodada, mas eu acho que hoje, com esse suspiro de esperança que deu no primeiro tempo e a volta aos velhos erros no segundo, eu acho que dá para praticamente cravar que o Ceará caiu. Só para complementar um detalhe também, Lucas, é o seguinte, né? Eu acho que, não sei se eu falei aqui, é porque desde domingo para cá já foram tantos programas e tantas lives que eu já participei, mas eu cheguei a citar, né, depois da última derrota, que o Ceará, sinceramente, sem o Lúcio, que eu, no caso, né, como eu já disse, já teria tirado, não traria mais nenhum treinador. Não traria mais, não tem por que mais trazer um treinador para esse momento. Acho que nem a carta Lisca aí, que alguns possam se apegar. Lisca tá por aí, né? Escapou em 2015, escapou 2018. Eram contextos ali que tinha uma situação meio que favorecia, sabe assim. Apesar do Lisca ter tido total mérito, viu, para tirar o Ceará das duas situações. Mas é porque o momento já não é mais para isso, eu diria, porque o próprio presidente do clube, né, disse que vai tomar a decisão se continua ou não à frente do clube. No dia 14 de novembro, ele vai tomar essa decisão. E eu acho que internamente, assim, pelos relatos que eu estou sabendo, assim, internamente, perdeu total, assim, sabe? Tá cada vez mais isolado, tá todo mundo insatisfeito com o presidente, e toda essa situação, para um treinador que for chamado agora para essa reta final, se isso acontecer, eu vejo que não há necessidade. É um cara que vai fazer 4 jogos. É muito melhor deixar o Juca Antonello mesmo, sabe, o interino. O próprio Santos, né? O Santos e o Atlético Goianiense estão com o interino e estão fazendo um trabalho ok. Não acho que isso vai ser a solução, certo? Mas eu também não vejo um treinador chegando, seja Anderson Moreira, seja Lisca, e que vai conseguir fazer isso. E porque se fizer isso, se conseguir o milagre de permanecer, não acho que vai ser mérito do treinador. Não vai ser mérito do treinador. Por mais que tenha ali uma fala, uma motivação, o Ceará, para essa reta final, como muita gente já está citando, moralmente está rebaixado. Uma permanência nessas situações não tem nem que ser tão comemorada, sabe? Assim, talvez assim, um alívio de não ter problemas, até porque o Ceará, no próximo ano, se confirmar o rebaixamento, muitos funcionários vão ser demitidos do clube, vai ter que mudar muita coisa no Ceará, porque quando você cai para a Série B, praticamente você vai ter que rever muita coisa, até porque o Ceará tem muitos jogadores aí, né, de contrato com valores muito altos, né? Adquiriu, por exemplo, o Guilherme Castilho, quase 10 milhões de reais, e aí você começa a Ainda pensar, tá pagando, né? Ainda tá pois é, pagando o Castilho. 10 milhões de reais você pagou, né, num jogador.
e agora você vai cair para a Série B. Como é que fica agora a conta? Pagou não, Minhoca, tá pagando, né? Não, tá Porque pagando, porque é tá parcelado. pagando. Porque Então tem você vai ter que parcelas ainda negociar para pagar no que jogador, vem. Vocês vender comprometeram, jogador, né? enfim, vai ter que se quebrar para tentar essa situação. E por isso que eu acho que a questão treinador para essa reta final, eu sinceramente colocaria o Juca, porque o Juca, pelo menos ele já entende um pouco tudo que o Ceará já viveu durante essa temporada, entendeu? Por mais que ele vá cometer erros, e ele já cometeu erros em alguns jogos que ele comandou, inclusive no jogo contra o Bragantino, mas eu ainda acho que ele é um treinador menos danoso que eu poderia imaginar nesses 4 jogos finais.